Bem-vindos a mais uma aula de conservação. Hoje nós vamos falar sobre o efeito Ali, que é de grande importância para compreender a dinâmica populacional e de populações de tamanho pequeno, que tem uma grande relevância para a conservação. Bom, nós sabemos que o tamanho populacional ele tem grande importância para a prevenção da extinção. E isso tem muito a ver com a dinâmica da população. Tá? Mas para que a gente possa compreender esse fator, para que a gente possa compreender essa relação entre tamanho populacional e esse risco de extinção, vamos primeiro entender quais eram os modelos populacionais principais do século XX que os biólogos consideravam para poder explicar a dinâmica de populações. Então existiam dois modelos principais, que é o modelo exponencial, o malthusiano, e o modelo logístico. O primeiro modelo, que é o modelo exponencial, foi proposto pelo Malthus, então chamado de princípio malthusiano. Ele propunha que o crescimento populacional é potencialmente exponencial. E enquanto você houver a oferta de alimento e recursos, para ele vai continuar a crescer. Só que, obviamente, ele identificou um problema ali de que a produção de alimento, quando ele falava de população humana, é uma oferta linear. E como a população cresce de forma exponencial, ela chegaria a um ponto catastrófico do qual essa população colapsaria. Analisando o modelo exponencial de Malthus, Verhulst, em 1838, propôs um outro modelo, que é o modelo logístico. Nesse modelo, a taxa de reprodução ela é proporcional à população existente e à quantidade de recursos disponíveis, considerando que todos os demais fatores são iguais. Ele derivou a equação logística para descrever o crescimento autolimitado de uma população biológica. Então aqui nós temos uma característica essencial, que é o fato de que a limitação no crescimento desses modelos ela está relacionada à grande densidade populacional. Em baixas densidades populacionais, você vai ter, teoricamente, uma competição por recursos menor e o crescimento não vai ser limitado. Tanto que os dois modelos mostram uma taxa de crescimento em baixa densidade populacional relativamente baixa. Mas será que isso representa a realidade? Tanto o modelo logístico quanto o modelo exponencial de Malthus sugerem que quando a densidade populacional é baixa, a população está bem. Né? Então você vai ter uma disputa menor por recursos e a população vai poder crescer, as taxas de crescimento vão ser maximizadas. Entretanto, o zoólogo Walter Clyde Ali, fazendo experimento com diferentes tipos de experimentos com várias espécies, ele observou resultados um pouco diferentes. Ele observou que o crescimento de populações pode ser reduzido em baixa densidade. E que na baixa densidade, não a competição, ela era o que limitava o crescimento populacional. O Ali observou esses efeitos em alguns experimentos que ele fez. Então, dois experimentos ficaram famosos para a teoria de Ali. Um deles foi um experimento que ele fez com peixes dourados, e ele observou que os peixes dourados crescem mais rapidamente quando há mais indivíduos dentro do tanque. Ou seja, a agregação ela melhora a taxa de sobrevivência dos indivíduos e também observou que a cooperação pode ser crucial na evolução geral da estrutura social daqueles organismos. Ele também fez uma série de experimentos com isópodes terrestres e expôs eles a graus diferentes de umidificação do ambiente. E ele observou que quando você não tinha a presença de um ambiente úmido, você tinha uma agregação dos isópodes terrestres, que tinha um efeito positivo sobre a sobrevivência deles. Agora, quando eles estavam expostos a um ambiente com uma umidade relativa alta, esses organismos não se agrupavam.
Tá? Então, porque eles não estavam sujeitos a uma dissecação rápida. Então, esse agrupamento, aparentemente, reduziria essa dessecação dos isópodes terrestres quando a umidade relativa do ambiente ela era baixa. As observações do Ali em relação à dinâmica populacional, ela parecia contradizer o paradigma malthusiano do modelo logístico, né? E que havia benefícios dessa agregação. Então, ele observou que, devido à competição por recursos, de acordo com a dinâmica populacional clássica, você tinha dois fatores aqui importantes, que a taxa de crescimento geral era reduzida em maior densidade e tinha uma maior taxa de crescimento em menor densidade. Bom, o que isso queria dizer? Queria dizer que os indivíduos em uma população estariam melhor quando há menos indivíduos devido a uma quantidade limitada de recursos, ou seja, no crescimento logístico. O conceito do efeito Ali introduziu uma ideia que o inverso é verdadeiro, quando a densidade populacional é baixa. A ideia de Ali tinha dois pontos principais. Então, esse efeito que ele observou ocorre em populações pequenas ou dispersas. Só que também, esse efeito Ali, ele é raramente detectado. Porém, nós acreditamos hoje, pela evidência que vamos mostrar mais à frente, de que eles são relativamente comuns na natureza. Então, qual é o conceito desse efeito Ali que o Ali observou? É a existência de uma relação positiva entre um componente de aptidão e tamanho da população ou densidade populacional. O que isso significa? Isso significa que a sobrevivência ou reprodução é diminuída quando a densidade de coespecíficos é baixa. Ou seja, essa taxa de sobrevivência, a taxa de reprodução, ela é diferente quando a densidade populacional ela é muito baixa. Os efeitos Ali podem se manifestar de duas formas principais. Então, geralmente se categoriza o efeito Ali em efeitos Ali componente e os efeitos Ali demográfico. Os efeitos Ali componente são exibidos por uma população em que há uma associação positiva entre algum componente de aptidão. Por exemplo, a viabilidade, sobrevivência juvenil, fecundidade e o tamanho da população. Já o efeito Ali demográfico ocorre quando esses efeitos de Ali componente produzem uma associação positiva entre o crescimento da população per capita e o tamanho da população. Esses efeitos Ali podem ser categorizados como forte ou fraco. Na verdade, eles têm um gradiente. Tá? E o que quer dizer um efeito Ali demográfico forte ou demográfico fraco? Então, no efeito Ali fraco, a taxa de crescimento per capita ela é reduzida em baixas densidades, mas ela nunca cai abaixo da taxa de reposição, de modo que a população não declina, mas aumenta muito lentamente. Já um efeito Ali demográfico forte, a taxa de crescimento per capita ela cai abaixo da taxa de reposição quando a densidade populacional é menor do que um valor limite, que é um valor limiar chamado de limiar de Ali. Abaixo do limiar de Ali, uma população está sujeita a um forte efeito Ali e ela declina à extinção. Diversos mecanismos do efeito Ali são observados e são propostos na literatura. Então, alguns dos principais são esses daqui. É o encontro de pares reprodutivos, a predação, comportamentos cooperativos, comportamentos de espécies relacionadas e mecanismos genéticos. Vamos explicar cada um deles agora. O mecanismo mais frequentemente citado de efeito Ali é o de encontro de pares reprodutivos. O que é esse mecanismo? Em baixas densidade populacional, em espécies dioicas, aquelas que têm dois sexos separados, elas podem ter dificuldade em encontrar um ou mais parceiros sexuais adequados ou receptivos. E o que acontece com isso é que a taxa reprodutiva é diminuída. Isso pode ocorrer tanto em organismos móveis como sésseis que dependem no meio para transporte de gametas. Então, quando o transporte é passivo,
um grande número de espermatozoides, ou pólen, ou gametas se difunde e se torna diluído com o aumento da distância do organismo de origem. Então, consequentemente, em populações muito esparsas, indivíduos amplamente separados sofrem uma diminuição de fertilização. Então, onde que a gente pode ver isso? A gente pode ver isso, por exemplo, em reprodução sexuada de corais. Então, quanto mais distantes estão os corais, menor essa chance de reprodução da mesma espécie de coral. Tá? Isso também pode ser observado, por exemplo, em estrelas do mar, tá? Onde você tem uma redução na fertilização com a distância entre o macho e a fêmea. Outro mecanismo do efeito Halley é a predação. É o efeito da diluição de predação causado pela agregação, a fim de reduzir a probabilidade de depredação per capita. Então, o que ocorre aqui é o maior benefício de estar em grandes grupos. As espécies formam agregações tão grandes que os predadores são saciados rapidamente. Então, os predadores, nesse caso, eles vão atacar a borda de um grupo de animais. Então, a gente pode pensar aqui num cardume, tá? Num grande cardume de peixes. Então, esses cardumes de peixe oferecem uma proteção contra predadores, porque os predadores vão tender a atacar as bordas desses cardumes e eles vão se saciar. E daí, no momento em que ele sacia, você reduz a predação per capita, no total. Né? Se você for comparar a probabilidade de um peixe que não está no cardume ser predado, ela é maior do que aquele que está no cardume. Então vale a pena para aquela espécie fazer parte de um cardume. Então a tendência é ter proporcionalmente menos indivíduos na borda de um grupo grande do que um grupo pequeno. Então a mortalidade per capita ela é reduzida em um grupo maior. Isso significa o quê? Que quanto maior for esse cardume, maior será esse efeito protetivo. Outro mecanismo do efeito Halley são os efeitos resultantes dos comportamentos cooperativos agregativos das espécies, que aumentam a probabilidade de sucesso e sobrevivência dessas. Então, alguns exemplos são, por exemplo, a facilitação reprodutiva, no qual os indivíduos são estimulados a se reproduzir pela presença de outros membros reprodutivos da espécie. Outro exemplo é o forrageamento cooperativo, em que os animais caçam em bandos e grandes grupos e são, portanto, mais eficientes em capturar e encontrar presas. Um exemplo desse tipo de forrageamento cooperativo são as orcas, que geralmente caçam em conjunto e elas têm mais sucesso nessa caça. Existem alguns outros exemplos, como o melhoramento cooperativo, em que grandes grupos melhoram a sobrevivência juvenil. Então a gente pode ver isso, por exemplo, em pinguins. Escolha feminina, onde as fêmeas podem optar por não acasalar se a seleção de machos for muito pequena. Condicionamento ambiental, em que as espécies que, quando em grandes grupos, são capazes de modificar ou condicionar seu ambiente através de vários mecanismos diferentes. Por exemplo, a regulação térmica, de modo a melhorar a sobrevivência ou reprodução. Esse aqui é um exemplo também de pinguins, muito interessante, porque eles tendem a fazer agrupamentos, muitas das espécies grandes, em ambientes frios, o que protege bastante os juvenis e aumenta a sobrevivência deles. Outro mecanismo são os comportamentos de espécies relacionadas. Nesse caso, o efeito Halley é mediado pelo comportamento de uma espécie relacionada e não pelas espécies que experimentam o efeito Halley. Então, uma espécie que beneficia ou presta serviço a outra espécie causará esse efeito Halley. Então, talvez o exemplo melhor aqui seja a limitação por polinizadores. Então, alguns polinizadores são menos propensos a visitar pequenos grupos de plantas que visitam grupos maiores. Então, nesse caso, plantas polinizadas por animais em grupos menores podem experimentar uma polinização mais baixa e produção de sementes do que aquelas com grupos maiores. Os efeitos Halley também estão associados a duas características genéticas em populações
pequenas. A diversidade genética ela tende a ser menor do que em grandes populações, e a baixa diversidade genética frequentemente leva a uma diminuição na aptidão individual. Os mecanismos que levam à baixa diversidade genética em populações pequenas são a deriva genética e o aumento da endogamia. Apesar de conhecermos todos esses mecanismos do efeito Ali, como que ele funciona e alguns exemplos, será que esses efeitos Ali são comuns na natureza? Então, um estudo feito pelo Kramer e colaboradores, publicado na Population Ecology, ele fez uma revisão da literatura e tentou observar onde eram reportados esses efeito Ali. Então ele descobriu que diversos grupos taxonômicos apresentam ou foram observados evidências de efeitos Ali, como os artrópodes terrestres, invertebrados aquáticos, mamíferos, pássaros, peixes e plantas. E observou que vários tipos de mecanismos estão presentes. Então aqui nesse gráfico à esquerda, que é o gráfico que está no paper do Kramer, mostra aqui na parte superior os grupos taxonômicos e do lado esquerdo nós temos aqui o mecanismo do efeito Ali. Então o que podemos ver é que o mecanismo mais comumente observado, representado pelo tamanho da bolinha, é a limitação reprodutiva. E depois você tem a defesa cooperativa, a saciação dos predadores. Mas vários outros fatores são menos frequentemente reportados na literatura ou não se tem evidências. Então, um dos pontos importantes sobre o efeito Ali é que ele ocorre, mas muito provavelmente ele é muito difícil de se observar no campo. Muitas vezes esse tipo de comportamento você vai conseguir verificar de forma experimental, mas depende do grupo que você estiver trabalhando. Um exemplo de efeito Ali observado no campo, um estudo feito com um molusco marinho grande chamado Strombus gigas, que ele é coletado, é um recurso pesqueiro comum no Caribe. E o estudo de Stoner e colaboradores observaram o seguinte: em regiões onde você tinha uma densidade populacional alta, você observava comumente indivíduos machos e fêmeas reproduzindo. Quando essa densidade populacional reduzia, você começava a reduzir essa porcentagem, essa fração dos indivíduos dentro da população reproduzindo. Só que essa redução, ela não é uma redução linear, ela é uma redução relativamente brusca. Chega a uma determinada densidade populacional do qual você não observa mais indivíduos reproduzindo na população. É aí, nesse ponto, que eles observaram esse efeito Ali nessas populações de Strombus gigas. Como que é a dinâmica de populações com efeitos Ali? Obviamente, nós vamos ver as consequências mais dramáticas dos efeitos Ali associadas aos fortes efeitos Ali. Mas nós também vamos conseguir ver diferenças mensuráveis, observáveis nas populações com efeitos Ali fracos. Então, a diferença entre os efeitos Ali e a teoria logística, ou malthusiana clássica, é vista mais claramente na correlação entre a taxa de crescimento per capita e o tamanho da população. Então, essa correlação pode ser gerada utilizando essa equação aqui. Nessa equação deste modelo populacional, nós temos aqui x representando o tamanho da população em relação ao tempo, A é o ponto crítico e K representa a força de competição e é conhecida como a capacidade de carga do sistema. Como que esse modelo ele se compara
ao modelo logístico, de crescimento logístico. Então, eu vou mostrar para vocês aqui 3 gráficos que mostram essa dinâmica comparando o crescimento logístico com um efeito Ali forte e um efeito Ali fraco. Então, os efeitos Ali distinguem-se de outras formas de dependência de densidade por uma associação positiva entre a aptidão individual média absoluta e o tamanho da população ao longo de um intervalo finito. Então, vamos começar aqui avaliando a taxa de crescimento populacional, que é esse gráfico aqui à esquerda. Quando os efeitos Ali são fortes, um tamanho crítico ocorre quando a função de crescimento dx por dt cruza a linha horizontal em zero. Esse no painel à esquerda está demonstrado pela essa seta vermelha. Esse é um equilíbrio instável. Então, populações com abundância maior que este valor aumentarão para a capacidade de carga, o que é essa seta pretinha aqui no gráfico esquerdo. Populações com abundância menor que esse valor diminuirão a extinção. Então a gente consegue ver que a forma das curvas é bastante diferenciada com relação ao crescimento logístico, o efeito Ali forte e o efeito Ali fraco, sendo que o efeito Ali fraco ele não encosta ali no eixo zero. Então a população, a taxa de crescimento populacional, ela continua sendo positiva, mas ela é menor do que a do crescimento logístico, só que ela é superior ao do efeito Ali forte, até se igualar no valor de capacidade de carga. Como que observamos esse efeito Ali na taxa de crescimento per capita da população? Então, nesse painel B, nós vemos aqui a associação positiva entre a taxa de crescimento populacional per capita e o tamanho populacional no modelo logístico e para as populações pequenas com efeito Ali fraco e forte. O que a gente pode perceber é que quando o efeito Ali é forte, a taxa de crescimento per capita ela se torna negativa quando cruza ali o intercepto do eixo Y, ali representado pela seta vermelha. Quando o efeito Ali é fraco, a taxa de crescimento per capita é baixa, mas ainda é maior que zero, ali representado pela seta azul. Como que vemos então a trajetória da população através da variação no tempo da abundância populacional quando nós temos o efeito Ali? Isso a gente pode ver aqui no terceiro painel, painel C, onde nós temos as trajetórias do modelo logístico e a trajetória dos modelos com o efeito Ali fraco em azul e efeito Ali forte em vermelho. Então o que a gente pode perceber é que a trajetória das populações com efeito Ali fraco elas são atrasadas em comparação com o crescimento logístico. A gente vê que essa curva ela é um pouco mais para frente do que em relação ao crescimento logístico, com relação à abundância populacional. Mas as curvas são muito parecidas. Tá? Então a curva com os efeitos Ali fraco ela vai crescer mais suavemente em direção à capacidade de suporte. Agora, quando a gente tem o efeito Ali forte, o tamanho da população final, do limite final, é determinado pela condição inicial dela. Então a gente pode ver aqui que as curvas podem ser muito diferentes. E o que faz essa diferença nessas curvas? Então aqui nós temos duas curvas para esse modelo populacional. A curva tracejada ela é para uma população inicial de 21 indivíduos e a curva sólida, em vermelho, ela é para uma população inicial de 19 indivíduos. Então a gente vê que quando você tem um efeito Ali forte, uma variação pequena no número populacional pode fazer com que a população demore muito tempo para poder chegar lá naquela capacidade suporte, ela crescer, mas ela consegue chegar lá, que é no caso das populações da população tracejada aqui, ou uma diminuição pequena no número populacional pode significar a extinção da população, com a redução da abundância populacional significativamente ao longo do tempo. Quais são as implicações dinâmicas
para os modelos populacionais quando nós utilizamos o efeito Ali, como incluímos o efeito Ali nesses modelos populacionais. A principal característica é que ele vai introduzir um limiar crítico no qual a população será extinta. E em modelos estocásticos há sempre uma probabilidade de extinção, mas quando a gente adiciona um efeito Ali forte, essa probabilidade de extinção é alterada fortemente, principalmente em densidades populacionais baixas. No caso de modelos espaciais de populações, quando adicionamos o efeito Ali, a taxa de disseminação de uma população ela é reduzida por causa desses efeitos demográficos fortes Ali que foram introduzidos, ou fracos também. Então, esse efeito Ali pode impedir que a população se expanda para manchas de habitat disponíveis. E no caso de um habitat contínuo, a expansão de uma população com forte efeito Ali pode resultar numa distribuição irregular. E quais são as implicações evolutivas do efeito Ali? Então, o efeito Ali confere uma forte pressão de seleção e é responsável por muitas adaptações evolutivas. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. As adaptações que melhoram encontrar parceiros para o acasalamento, como canções, feromônios, dispersão, sincronicidade de acasalamento e muitos outros processos que nós observamos na natureza. Também podem ter adaptações que diminuem a frequência com que o acasalamento tem que ocorrer, que podem causar esse efeito Ali. Então, um exemplo interessante é o armazenamento de espermatozoides e a adaptação que melhora a eficiência de fertilização. Isso a gente pode ver, por exemplo, em várias espécies de copépodo marinho. Então, copépodos marinhos podem estar distribuídos em áreas, em regiões muito amplas, e você dificilmente consegue encontrar um macho e uma fêmea. A probabilidade de encontro pode ser relativamente muito baixa caso você tenha uma densidade populacional baixa, o que a gente observa em muitas espécies de copépodos, principalmente de oceano profundo. Então, isso é tão a sério que muitas das espécies não têm nem mesmo o macho descrito. Nós apenas temos a ocorrência das fêmeas, a gente desconhece a espécie pela fêmea. E qual é uma das adaptações dessas fêmeas? Como a probabilidade de você encontrar um macho ela é muito baixa, essas fêmeas desenvolveram a habilidade de reservar espermatozoide em uma câmara especial para que ela só precise fazer o acasalamento uma vez durante toda a sua vida. E ela pode continuar a produzir ovos independente de encontrar outro macho ou não. Os efeitos Ali têm implicações importantes para a conservação. Tá? Aparentemente, a literatura demonstra que eles são relativamente frequentes, só que é difícil de se observar esses efeitos. Mas se esse efeito Ali existir, ele pode aumentar muito a probabilidade de extinção de uma espécie rara, uma espécie que está distribuída por uma região muito grande e uma densidade populacional muito baixa, por exemplo. E você reconhecer esse limiar do Ali e tentar manter as espécies em densidades populacionais acima desse limiar, que evita passar esse limiar, ou seja, um efeito Ali forte, nós conseguimos tentar manter, é uma boa estratégia para tentar manter essas espécies. O problema é que se nós não sabemos da existência desse efeito Ali, se nós não temos conhecimento dele, a gente pode inclusive não saber quando que é, como que funciona, qual é esse limiar, identificar qual que é esse limiar. Portanto, os efeitos Ali têm implicações importantes, principalmente para modelagem e conservação, para avaliar a viabilidade das populações.